O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa terça-feira, nós olhamos para a palavra de Deus, que vem nos dar um direcionamento muito importante sobre qual é o pensamento de Deus em relação à nossa caminhada para Ele. A importância de ouvirmos aquilo que Ele nos ensina e não esvaziarmos a palavra, como Ele mesmo fala, inventando tradições, coisinhas, que nós colocamos de uma maneira tão forte como se fossem mais importantes do que aquilo que Ele ensinou. É interessante isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, em toda a sua pregação, nos exorta a buscarmos a justiça, a sermos justos, a nos preocuparmos uns com os outros, a cuidarmos do bem do outro. E aqui nesse texto do Evangelho ele fala especificamente do cuidado que os filhos têm com os pais, com o pai e com a mãe. É uma maneira que Jesus Cristo utilizou para mostrar o quanto o próximo
ele deve ser cuidado. E o próximo, mais próximo, é o primeiro, aquele que está bem perto da gente. É interessante que os ensinamentos de Deus são tão atuais e hoje, se nós olharmos a sociedade que nos circunda, quantos filhos que não têm nenhum apreço, nenhuma gratidão por seus pais. Quantos pais e quantas mães que sentem na própria pele o desprezo e a ingratidão de seus filhos. E nosso Senhor Jesus Cristo alerta para isso. Quantas vezes a gente cria rituais, inventamos coisas e mais coisas como se fossem essenciais e deixamos de lado aquilo que realmente Ele quer, que seja praticada a justiça, que o seu mandamento seja colocado em prática. Nós temos que ter muito cuidado com os ritualismos. Nós temos que ter muita atenção com aquilo que é invenção humana. E é fácil que as coisas se desviem do verdadeiro sentido. Isso não quer dizer que Jesus condene a higiene, porque fala da limpeza das mãos, aqueles homens que questionam por que os discípulos dele não lavaram as mãos antes de comer. Mas Jesus Cristo também observa que ali já virou uma coisa que fugiu do padrão, né? Lavar as mãos todo mundo lava, mas embora tivesse com as mãos limpas, bem lavadas, tinha que lavar ali na frente de todo mundo e fazer todo um ritual para poder mostrar que estavam seguindo a lei judaica. Mas isso não está na Sagrada Escritura. O que está na Sagrada Escritura é que nós temos que ter amor pelo próximo, cuidar do próximo, que nós temos que honrar pai e mãe. E lá eles já tinham inventado, nessa linha de inventar as coisas, já tinham inventado até uma maneira de se desobrigar, de se liberar da obrigação de cuidar dos pais, né? O sustento que eu tinha que dar para vocês é corban. Quer dizer, aquilo que eu deveria passar para vocês, aquilo que eu deveria fazer por vocês, meus pais, eu consagro a Deus. E aí se libera. E nem a Deus e nem aos pais. O ser humano é terrível para inventar moda. E nós temos que ter cuidado com isso. Também dentro da igreja, também dentro dos grupos, das pastorais, dos movimentos. Nós temos que ter cuidado para não estar inventando modas. E às vezes as modas entram, a gente fica observando certas coisas que pegam o lugar daquilo que é o principal. Não era lavar as mãos, não era ter a maneira correta de lavar os objetos de cobre. Aquilo que Jesus Cristo fala no texto do Evangelho que nós acabamos de ler, é que o seu Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, desde o princípio tem transmitido para a humanidade que nós devemos nos preocupar uns com os outros, que nós devemos cuidar bem uns dos outros, de modo particular, os mais fracos. Imaginem só quando um pai e uma mãe chegam à idade avançada e precisam dos filhos, e os filhos viram as costas para eles. E às vezes inventando desculpas bobas, porque não tem nada que tire essa obrigação dos filhos cuidarem dos pais. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior ensinamento que nós recebemos da palavra. Amar o próximo como a nós mesmos significa cuidar tão bem do outro quanto eu cuidaria de mim mesmo. Esse sim, mais do que as abluções eram essas purificações que eram feitas, né? Nosso Senhor nos faz saber que naquela época, quando voltavam antes de comer, tinham que fazer a purificação para se purificar de todas as imundícies que tinham absorvido no contato com as outras pessoas, no mercado, na feira e tal.
E ele nos fala que mais do que essa purificação exterior, nós precisamos fazer uma purificação interior. E nós estamos nos aproximando da Quaresma. A partir de amanhã, com a quarta-feira de cinzas, nós entramos num período muito especial de purificação. Mudam algumas coisas exteriores, por exemplo. A partir de amanhã, os paramentos do sacerdote já não são mais verde, mas serão roxo. Durante toda a Quaresma a gente não canta o aleluia, embora aqui e acolá a gente veja que o pessoal da liturgia dá certas vaciladas cantando o aleluia. Não é um pecado, né? Pecado é tratar mal os outros. Mas tem essas exterioridades aí que não são como aquelas condenadas por Jesus Cristo, mas que são sinais desse período de purificação que é a Quaresma. E durante a Quaresma, a nossa atenção se volta para a palavra, porque a palavra de Deus cada dia vai nos instruir sobre pontos importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. São 40 dias de retiro, 40 dias em que nós entramos em um período de preparação para a Páscoa do Senhor. A Quaresma, ela nos faz perceber o quanto a misericórdia de Deus é grande para com o seu povo. Durante a Quaresma, nós somos chamados a fazer pequenos ou grandes sacrifícios, não para aparecer para os outros, como amanhã, nas leituras nós entenderemos isso, que a Quaresma não é um momento da gente poder dizer para os outros: olha como eu sou forte, como eu estou conseguindo fazer o meu jejum. Antigamente eram uns 40 dias de jejum, hoje em dia já se limitou a dizer: tem que jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Quantas pessoas que não sabem mais o significado do jejum. O jejum é uma oração que nós oferecemos para Deus. Não é só passar fome, não. Não é. É um sacrifício que nós oferecemos para Deus em uma determinada intenção. Nós estamos aí todos assustados com as epidemias que estão aparecendo. Momento especial para a gente rezar pela humanidade. Rezar pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão. Pedir a Jesus que esse período da Quaresma seja um período de crescimento espiritual para toda a comunidade cristã. E nós não conseguiremos crescer se não estivermos unidos a Ele. É preciso estar unido a Jesus Cristo para que o crescimento aconteça. Queridos irmãos e irmãs, vivamos intensamente essa Quaresma, vivamos com vontade, não como um peso, mas como um privilégio. É mais uma Quaresma que o Senhor nos dá a graça de viver. Como é bom nós pertencermos ao Senhor. Como é bom nós podermos abrir a boca e dizer: eu sou cristão, eu sigo nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bonito. Nós seguimos esse Cristo, que é Deus, e vivemos de acordo com o que Ele nos ensina. E seus ensinamentos são verdade e vida. Aprendamos a seguir Jesus. É muito feio, sobretudo para um adulto, ele dizer que faz uma coisa e depois desvia a atenção para outra. Se nós somos cristãos e nos consideramos como tal, nós temos um mestre, nós temos um líder, nós temos alguém que caminha na nossa frente. Não é o Papa, não é o bispo, não é o padre. É Jesus Cristo em primeiro lugar. E depois aqueles que Ele colocou com a sua autoridade, deu autoridade. E aí, seguindo Jesus e acreditando nele, nós obedecemos às autoridades que Ele constituiu para serem os nossos responsáveis aqui na terra. Vivamos bem essa Quaresma, procuremos viver com intensidade, lembremos-nos daquilo que nós escutamos hoje. Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer
mais do que ritualismo, formalidade, ele quer mudança de vida, transformação interior, né? Que essa graça nos acompanhe e que nós tenhamos uma quaresma repleta da graça de Deus. Então amanhã é dia de jejum, é dia de abstinência de carne, é dia de reflexão, quarta-feira de cinzas, início do nosso itinerário para Páscoa. É um momento especial, vivamos bem. Vivamos bem. É um dia de silêncio, era um dia que a gente deveria ficar mais reservado, encontrar momentos para poder pensar sobre a própria caminhada, como tem cuidado da família, como tem tratado papai e mamãe, para quem tem, para quem não tem, como tem sido a relação familiar. É um momento especial, vivamos bem, que a graça de Deus nos acompanhe e que nós tenhamos uma quaresma repleta de frutos espirituais. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.